Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Continuando a nossa série meditativa, queria falar um pouquinho de Einstein. De acordo com a teoria da relatividade, eu não vou entrar no detalhe total, vocês podem procurar aí, toda informação do presente, passado e futuro não se perde, ela já está aí, depende só de como você observa, né? Imagine, então, se você tivesse uma antena que pudesse ser direcionada para o passado, para você conseguir pegar as ondas de informação de coisa que já existiu. É basicamente o que acontece quando você olha para o céu, né? Você está vendo um monte de estrela, tem um monte delas que nem existe mais. Você está olhando para o passado. Isso aí todo mundo já sabe. Para uns é um pouco mais difícil esse conceito. Mas, enfim, existe... já falei em outro vídeo que a coisa fundamental do universo, hoje em dia, estão pensando não ser mais as partículas de matéria, mas sim a consciência, uma coisa chamada consciência, que a gente ainda não sabe muito bem do que é feita, né? Agora, a meditação é justamente uma ampliação, uma expansão da sua consciência, não é isso? Então, vamos lá, como é que isso se aplica, por exemplo, em comparação com a psicoterapia? Vamos lá, eu sou psiquiatra, tem um monte de gente aí que entende o que é isso. Vamos falar de psicoterapia versus expansão de consciência com meditação. Então, um dia eu fui lá fazer um exercício direcionado para a compreensão de mim, do meu pai e da minha mãe. O que aconteceu? Meu pai foi um homem famoso e a minha mãe era a mulher mais bonita e mais assim, exuberante da turma, né? Eu, então, sou filho de duas pessoas que, no meio deles, eram estrelas, né? Só que raramente eu tive essa percepção na minha vida. Olha que interessante. Eu estava lá pertinho, nasci deles e raramente percebi isso. Por uma série de fatores, até já relatei aqui, num Dia dos Pais, fiz uma carta ao meu pai, alguns de vocês devem ter visto essa postagem, sei lá, uns 2 anos. E então ficava essa coisa meio mal parada, né? Eu sou filho de pessoas admiradas, mas que eu tenho uma certa dificuldade de admirar, né? Então não batia muito, né? E, obviamente, terapia, né? E você vai lá e a culpa é toda do seu pai e da sua mãe o tempo inteiro, né? Para quem faz terapia, os terapeutas adoram pôr a culpa no pai e na mãe. Também já fiz isso como terapeuta, pus a culpa no pai e na mãe. Beleza. Enfim, fui fazer meu exercício mirando nesse assunto, tá bom? Então, como vocês sabem, né, por outros vídeos aí que eu coloquei dessa série, uma parte você controla do que vai acontecer, mas uma parte é passiva, você simplesmente recebe a informação. E aí, nesse dia, então, eu comecei a entrar na minha experiência, e ao invés de fazer o caminho para aquelas coisas mais sublimes, mais divinas, vamos chamar assim, eu quis ficar aqui, no nível mais terreno, pensando nesse negócio. E aí, obviamente, foi meio esquisito, vem uma série de memórias ruins, fatos antigos, de coisas que você não gosta, tarará, foi dando aquele desconforto, até que, de repente, tudo se encaixou. E eu fui transportado para um outro momento do tempo, né? Num momento em que eu cheguei no dia da minha concepção. O que é a concepção? A concepção é quando o seu pai transa com a sua mãe e o espermatozoide junta com o óvulo e o seu corpo começa a ser formado, né? Eu vejo essas coisas, como já falei, também não vejo mais como filminho, né? Então não era um filminho pornográfico. Era uma cerimônia de energia, um encontro de 2 corpos energéticos, o delineamento, uma coisa muito interessante, muito bonita, muito sensível. E eu vi aquele evento de formação do meu corpo, e na hora que foi formado, uma explosão de luz, de energia, né? E a sensação desse processo todo foi uma percepção gigantesca de muito amor, de muito erotismo, muito desejo. Foi interessante, né?
dizer, participar da sua construção física, né? E ativa todos os chakras, você tem uma sensação de renascimento de novo, você compartilha a sua formação com você mesmo, uma coisa muito gostosa, né? E depois disso veio essa compreensão, então, de que eu fui gerado com muito amor, com muito tesão. Sim, é isso aí, você é gerado com tesão, né? E o que aconteceu? As memórias que eu tenho dos meus pais, que eu tinha e tenho, vai, elas são formadas depois que eu consigo fazer memória. E é 3, 4 anos para frente, né, de idade. Então, para trás, a gente não tem memória deles. E eu tive essa oportunidade de ter essa memória fundamental de formação. O que aconteceu? Todas as outras memórias posteriores se refizeram. É quase que imediato. É impressionante, na verdade. E não há nenhum sistema de psicoterapia que consiga fazer isso, né? Depois, dali, foi tão legal aquilo que eu falei, putz, deixa eu ir olhar outras concepções. Fui na concepção do meu pai, fui na concepção da minha mãe, fui na da minha avó, do lado da minha mãe, do meu avô. E aí, muito lindo, a explosão de energia na hora da formação do corpo, uma coisa muito linda, muito emocionante. E aí eu fui para baixo também, né? Eu fui casado, muitos anos. E aí eu vi eu e minha ex-mulher e a concepção de cada uma das minhas filhas. E aquilo, naqueles momentos que eu era um dos participantes, me veio uma sensação de o quanto sagrada é a minha ex-mulher, por ser mulher, por conseguir gerar dentro dela novos seres, as minhas filhas, nesse caso. Então, esse entendimento desse processo todo, que às vezes, né, a gente se incomoda com um familiar, está muito perto, mora junto muito tempo, sempre incomoda. Mas você tem que entender que muitos textos aí e muitas tradições falam do honrar pai e mãe. Eu não entendia muito esse troço, né? Como é que um cara que todo mundo gostava, meu pai, admirado, famoso, pudesse ser tão distante de mim, né? Eu achava que, por qualquer razão, ficava pondo motivos lá e me achando meio esquisito por causa disso. Gente, a única coisa real que os seus pais te deram, e é o que vale, é você mesmo, é o seu corpo. O resto é história, o resto é conjectura, o resto depende de um monte de coisa para acontecer, para ser do jeito que você queria, do jeito que contaram que a família Margarina funciona, e você acha que você tem que ser aquele modelo. Você é o seu modelo, você é simplesmente o que aconteceu com você, não tem o que fazer. Mas entender que a sua geração, a sua construção, foi feita com desejo, com amor, sabe? É fantástico e absolutamente libertador, a ponto de você poder reverenciar os seus pais da maneira sagrada que é a concepção, e você perceber que quando você constrói um filho junto com alguém, isso também é um evento sagrado, né? É isso aí, pessoal. Tchau.